Queria agradecer por oportunidade de estar aqui, né? Para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Talvez seja a coisa que eu mais gosto de fazer, que é compartilhar a palavra de Deus, né? Eu tenho um pequeno grupo, sou professor de escola sabatina, era ancião, só que esse ano eu tive que abandonar o ancianato, porque na igreja pode ficar só agora cada pessoa com um cargo só, né? Porque a igreja lá é enorme, tem 1.100 e poucos membros, né? Então, realmente não faz sentido ficar uma pessoa com 2 cargos. Mas assim, eu gosto demais de falar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, e assim, oportunidade, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, compartilhando com vocês a palavra de Deus. O tema do meu sermão, eu já preguei, tá, em alguns lugares. Estou vendo aqui, não tem ninguém aqui que já ouviu meu sermão. Por que eu faço o que eu faço? Eu não sei se você já tem o costume de analisar dentro de você mesmo as motivações o porquê você faz as coisas. Se você tem o costume de olhar para dentro, ver os sentimentos que movem você a fazer as coisas que você faz. Eu sou uma pessoa muito introspectiva, tá? Introspectiva é diferente de ser tímido. Eu também, assim, sou tímido, né? Mas eu também sou introspectivo. Eu às vezes paro, começo a pensar na minha vida. Eu às vezes fico viajando e tem algumas pessoas que falam que eu sou meio lerdo, né? Às vezes para fazer as coisas, porque às vezes eu paro, eu penso, por que eu estou fazendo isso, né? O que vai acontecer se eu fizer isso, né? Então eu começo às vezes a filosofar muito. Eu sou muito assim, né? E muitas vezes eu já parei para pensar no porquê que eu faço as coisas. Eu me lembro que eu me batizei em 2005. E como assim, com a grande maioria das pessoas que se batizam, a pessoa vem com aquela, né, sangue nos olhos, né, que o pessoal diz, né, quer adorar Jesus, quer seguir Jesus, quer falar de Jesus, né? Eu até estava ouvindo o hino aqui que vocês estavam cantando, né? Pés na terra e olhos no céu. É da época que eu estava me convertendo. CD Jovem 2005, né? Vocês assim gostam de uns hinos mais antigos, né? E eu gosto também, né? Esse de hoje em diante também, né? Se eu não me engano é por aí, 2006, 2004, né? Alguma coisa assim. Lindos esses hinos, né? Eu me lembro dessa época, né? Que eu queria muito participar do louvor, né? E eu gosto muito de participar do louvor, e eu não sei porquê, né? As pessoas não me chamam para cantar no louvor, né? Talvez acho que eu não cante tão bem, né? Mas eu gosto muito, né? Eu gostava muito, e às vezes eu ia participar do louvor, e uma coisa que eu comecei a fazer logo em 2004, antes de eu batizar, eu comecei a trabalhar na recepção. Foi meu primeiro ministério, né? Ficar lá na frente recebendo as pessoas assim, é muito bom, né? Você abraçar as pessoas, e às vezes você vê que aquela pessoa está vindo pela primeira vez na igreja. Então você dá uma atenção especial, né? Às vezes dá um presentinho e tal, né? Eu gostava muito de fazer isso. E antes de eu batizar, já me deram uma equipe para eu cuidar. Eric, você vai ficar responsável pela equipe acho que era o 4º sábado. Eu tinha que escalar as pessoas e tal, né? E eu não era nem batizado ainda. E aí eu comecei a me envolver com essa questão de recepção de igreja. E eu comecei assim eu gostava muito, sabe? Eu gostava muito mesmo. E aí eu me batizei em 2005, e eu trabalhei 2005 inteiro lá na equipe de recepção. Em 2006 eu fui já eleito ancião da igreja, e a minha esposa foi escolhida como líder de recepção, e eu passei a ser então ancião de recepção, ministério pessoal e pequenos grupos, né, que na época achavam que tinha tudo a ver. Eu acho que tem realmente tudo a ver, porque, né, é uma parte essencialmente evangelística, né? E eu lembro que em 2007, 2008, acho que foi 2008 que a gente chegou a batizar 100 pessoas lá no distrito da Central.
E assim, nunca mais a gente batizou essa quantidade depois disso, né? E se você pensar, é um distrito que tem 1.200 membros, até que não é tanta gente assim, né? São uma pessoa para cada 12 membros. Mas a gente batizou 100 pessoas naquela época. Depois disso, fica em torno de 50, né? 50, 52, 53. E aí eu me lembro que o pastor Paulo, na época, o pastor Paulo Rojaime, que era o pastor de lá, ele veio falar: Eric, 60 e tantos % das pessoas que se batizaram, acho que não, por cento não, 60 pessoas falaram, né, citaram lá na entrevista com o pastor, que um fator determinante na decisão delas foi a recepção. E pensa, cara, a felicidade, né? A gente mandava cartinha, naquela época, né, não tinha WhatsApp, e a gente então, poucas pessoas tinham e-mail, então a gente mandava cartinha, a gente redigia cartinha, assinava, escrevia o nome da pessoa, falava obrigado, né, por você ter vindo à nossa igreja, mande lembranças para o fulano. A gente pegava o nome da pessoa que trouxe ele para a igreja, né, e colocava lá. Tinha gente que vinha chorando, sabe? Então era muito, assim, muito lindo mesmo esse ministério. E assim, tipo, eu não sei quem é esse ministério, mas se você quiser fazer um trabalho maravilhoso nesse ministério aqui, você consegue fazer. Vamos dizer assim, é um ministério com muito potencial mesmo. Mas aí eu me lembro que eu também, como ancião, fiquei responsável pelo culto de domingo, que era esse culto que eu estou pregando aqui hoje. E eu também fazia alguns quadros lá na frente, falava tal. E eu gostava muito de ficar, né? Quando subia o pregador para cá, eu ficava lá na recepção. Por quê? Porque às vezes chegava gente atrasada, e muitas vezes quem chegava atrasado era visitante. Eram pessoas que estavam meio perdidas, não sabia o horário do culto, chegava assim meio desconfiado, né? Ia subindo a escada, olhando. Aí eu já via, a pessoa ia subindo, eu já via que era visita, eu já tratava bem, aquela coisa toda. Mas nesse dia, eu estava parado, acho que passando por alguns problemas na minha vida, e eu parei assim, para pensar, né? Naqueles momentos de filosofar, né? Por que eu estou aqui, nesse momento, nesse lugar, fazendo o que eu estou fazendo? O que me motiva a estar aqui? O que isso aqui está contribuindo com o propósito da minha vida? E eu comecei a pensar, e eu comecei a lembrar desde do dia que eu cheguei na igreja, e eu concluí que quando eu batizei em 2005, eu vim com um gás assim, aquela coisa, né, para pregar, para falar de Deus, mas naquele momento da minha vida, eu já estava muito mais motivado, talvez pelos tapinhas nas costas, pelos elogios, porque quando a gente teve aquela quantidade enorme de batismos, né, a gente recebeu muitos elogios, né, recepção, tal, aquela coisa, né. Eu lembro que a gente ficou com muita evidência na igreja, né, naquela época. E eu comecei a perceber que já na comissão eu já não falava mais tudo que eu pensava, com medo de desagradar. E aqui eu não estou incentivando ninguém a ficar dando barraco na comissão, por favor, tá? Por favor, não me entendam mal. Mas muitas vezes a gente tem que falar o que o Espírito Santo está nos dizendo para falar. E eu às vezes me segurava, porque eu não queria desagradar. Agora eu queria ser admirado, eu queria, né, receber os elogios. Então aí eu falei, cara, não está certo, né? E quando em Apocalipse 3, né, Apocalipse 3 fala que nós somos a igreja da Laodiceia, que nós não somos nem frios nem quentes, nós somos mornos. A gente às vezes fala, não, a igreja, né, a igreja é morna, e eu não. Como se a parede da igreja fosse morna, né, aqui o ar-condicionado e tal. Mas não, Jesus está falando de você, né? Está falando de mim. E olha, a mornidão é uma coisa contagiante, é impossível você não se contagiar pela mornidão. Aquela pessoa que olha para si e fala assim, eu sou quente, né?
Seus irmãos são mornos, mas eu sou quente. Você é o cara mais morno e você não percebeu ainda. Porque, olha, uma das características principais do morno, se você pegar lá na carta da igreja da Laodiceia, é que ele precisa de colírio para ver. Ver o quê? Ver a situação dele. A pessoa é cega. Fala, pobre cega, ela não consegue enxergar que ela é morna. Ela acha que todo mundo é morno, menos ela. Você pode pega um cubo de gelo, coloca numa água morna para você ver, ele vai derreter, vai ficar morno. E é isso que aconteceu comigo. E eu sabia dessa profecia, eu falava, não vou ficar morno, não vou ficar morno, não vou ficar morno, não vou ficar morno, não vou ficar morno. Agora que eu vi, está morno já. Não tem jeito. E aí assim, mas eu continuei trabalhando para Deus, continuei participando do louvor, às vezes pregando, às vezes na recepção ainda, né? Ministério pessoal, comecei a fazer um monte de coisa na igreja, sabe? Chegou uma hora que eu num sábado assim, era aquela coisa, aquela loucura assim, eu comia correndo e só trabalhando para a igreja, né? Mas o que estava me motivando? E aí eu queria perguntar para vocês, né? Será que Deus realmente se importa, né, com a motivação da gente? Será que se a gente não fizer tudo certinho mesmo, a gente fizer tudo certinho, com a motivação errada, será que não está bom? Será que não está certo? Está tranquilo? Né? O que motiva o povo do mundão aí, o pessoal que não é não segue a Cristo? O que motiva uma pessoa do mundo a viver, a fazer as coisas que faz? O que vocês acham que motiva as pessoas do mundo a fazer o que faz? As pessoas que não conhecem a Cristo. Como? Só se vive uma vez, então, né? Tem que curtir, o quê? Propaganda, né? Status. Então assim, a pessoa tem uma vida só, ela recebe influências, né, de todos os lados, dizendo que ela tem que ser aquilo, que ela tem que ser, né, até o irmão falou em propaganda lá, né? Então assim, a gente vê na mídia, agora nas redes sociais, né? Eu recebo muita propaganda de investimentos, né? Aquelas propagandas agora de cartão de crédito lá, você fique rico com cartão de crédito, com as milhas, né? E eu já me imagino rico, né? Você começa a se imaginar, né? Eu com uma casa grande, um carrão, né? Nada contra carrão, tá, Rogério? Agora eu vou pegar no pé do Rogério, ele que é um dos que eu conheço aqui. Mas assim, eu já imagino, né? E eu converso com as pessoas do mundo, é isso que motiva elas. É você ter dinheiro, você ter status, você ter bens, você ter posses. Agora, por quê? Por que as pessoas se motivam por isso? Quando a gente, se eu não me engano, é Colossenses 1,16 ou Filipenses 1,16, que fala que nós somos criados em Cristo, para Cristo, por Cristo. Nós temos um propósito em nossa vida. O propósito da nossa vida é ser de Cristo. Nós fomos criados para estar em Cristo. Se nós não estamos em Cristo, o que acontece com a gente? Fica um buraco enorme aqui dentro. E se você não recebe o Evangelho, você vai preencher isso com o quê? Tudo o que as pessoas querem, e eu afirmo isso, tá? Categoricamente aqui para vocês, tá? Tudo o que as pessoas querem é ser amadas. Ser amadas por alguém que tem um amor perfeito para nos dar. E a gente cresce, né? A gente cresce desde criança. Quando a gente faz alguma coisa, né, boa, aí os pais elogiam. Esse daí você é muito inteligente, você é muito isso. Aplaude, vai lá, abraça. Agora, se você falha, né? A criança já cresce sabendo que se ela tiver desempenho,
Se ela conseguir as coisas que as pessoas valorizam, elas serão amadas. E aí, fica rico para ver, se você não enche de gente ao seu redor, consegue um cargo de muito poder, para você ver se não vai ficar cheio de gente ao seu redor. São pessoas que te amam? Não. Mas a gente tem a ilusão de que nós estamos sendo amados. E muitas vezes a pessoa, ela fica muito feliz, porque ela acha que está sendo amada, mas não está sendo amada. Agora, eu queria ler aqui, né? Vamos abrir a Bíblia, em 1 João 4,19. Eu vou fazer uma pequena oração, tá? Eu gosto de orar antes de ler a Bíblia pela primeira vez. Amado Pai, nós pedimos agora o Seu Espírito Santo aqui ao ler a Sua palavra, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê discernimento, e que o Senhor transforme a nossa vida, Pai, mais um pouco com a palavra que queremos ler. Nos faça mais semelhante a Ti nesse momento, o que pedimos em nome de Jesus, amém. 1 João 4,19, vamos lá. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, tá? Eu só vou ler verso conhecido hoje, tá? Só vou ler verso conhecido para vocês. Você se sente amado por Deus? Isso é uma pergunta assim que não é fácil, tá? Para muita gente, porque existem pessoas que têm dificuldade em se sentir amadas, tá? Eu sou uma delas. Mas quando você começa a ver tudo que Cristo fez por nós, né? E não é só morrer na cruz foi uma das coisas, né? Se você começar a estudar, igual a Ellen White fala, né? Para a gente, até ela chega a citar, porque seria bom se a gente ficasse 1 hora por dia meditando nas cenas finais de Cristo, né? Da morte de Cristo. Por quê? Porque quando você começa a analisar tudo que Cristo fez por nós, quando Ele... vocês já chegaram a imaginar o que Cristo estava sentindo no Getsemane? Qual era o sentimento de Cristo no Getsemane? Era medo de morrer? Né? Acho que não, né? Acho que a gente já leu até em lição de Escola Sabatina, que não é isso, que na verdade, imagina assim, a pessoa que você mais ama no mundo. Imagina você então ser separado daquela pessoa, você ter que se afastar daquela pessoa, que você convive com ela. A minha esposa, desde que eu comecei a namorar com ela, eu ia todo dia para a casa dela com a minha bis. Ela ficava a 10 quilômetros, eu ia todo dia lá, cara. Todo dia ela morava a 10 quilômetros da minha casa, eu não conseguia ficar um dia sem ver ela. Agora, quem é mais próximo? Será que eu e minha esposa ou Cristo e Deus? Vocês conseguem imaginar o sofrimento de Cristo ao ser separado do Pai pelo seu pecado? Será que Ele te ama? Quando você começa a entender o amor de Cristo, e você começa então a se sentir amado por Ele, o que vai motivar a sua vida? O que vai motivar tudo que você faz? 1 Coríntios 13, vamos lá. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então aqui, a primeira coisa que a gente conclui aqui desses versos, é que aqui Paulo fala de muitas obras boas, tá? Distribuir os bens para os pobres. Pensa em entregar o corpo para ser queimado. Você preferir ser queimado a negar Jesus, por exemplo, né? São obras assim maravilhosas, mas se você fizer essas obras pela motivação não correta, nada disso
te aproveitará. E essa motivação é o amor. A partir do momento que você entende o tanto que Jesus te ama, você não vai conseguir guardar esse amor dentro de você. Você vai compartilhar esse amor automaticamente com o próximo. Quando você pega João 3,16, né? O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras palavras, Deus, Ele deu a Ele mesmo, porque Ele amou o mundo. E quando fala em amar o mundo, a gente está falando aqui das pessoas, sim, né, que estão lá fora, não conhecem a Cristo. As pessoas que conhecem a Cristo, que estão aqui dentro da igreja, sim. Mas pessoas às vezes que nós até odiamos, né, aquelas pessoas chatas. Eu não sei se você conhece alguma pessoa chata, né? Eu não conheço. Assim, estou brincando. Deus ama essas pessoas também. Então, a partir do momento que você entende que tudo que você tem, que é o amor de Cristo por você, você já tem. Tudo que você precisa, na verdade, você já tem, né? Quando Deus fala para Paulo, minha graça te basta. Estava falando, Paulo, você já tem tudo que você precisa, você tem o amor de Deus, você tem a salvação. Daqui uns dias, não sei, uns anos aí para frente, a gente vai dar um abraço, entendeu? Então fica tranquilo, está acontecendo. Você orou, né? 3 vezes aí para tirar esse espinho na carne, que a gente não sabe o que é e só vai saber no céu. Você orou 3 vezes, não se preocupa, Paulo. A minha graça te basta, você já tem tudo que você precisa. Espera só mais um pouquinho, que a gente vai estar junto aqui. Então, a partir do momento em que você sabe que você já tem tudo que você precisa, o que você vai fazer? Você vai levar isso para as pessoas. O que vai motivar você é o amor pelas pessoas. E eu pergunto outra coisa para vocês, né? Por que será que Deus não translada a gente igual fez com Enoque e com Elias, né? Por que será que Ele não pega? Quando um cara está muito santo, Ele... Por que Deus não faz isso? Lembro dos discípulos, né? Querendo ir com Jesus. Aí Jesus falando, para onde eu vou, se vocês não podem ir, vocês vão depois. Aí os caras ficaram encabulados, mas por que, né, que eu não vou, não posso ir junto? Aí depois, quando Jesus estava subindo, né, aí Jesus, né, um pouquinho antes de subir, fala, e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, lá, Atos 1:8, né, que fala isso. Porque Jesus não levou eles, porque senão a gente já está tudo perdido, gente. Se Jesus tivesse levado os 12 apóstolos junto lá, acabou. Quem quer pregar o evangelho? Se você está aqui hoje, porque existem pessoas para ser salvas. Por que Deus ia deixar alguém aqui depois que batiza, a pessoa igual aconteceu comigo em 2005, estava todo feliz lá, por que Deus já não levou eu embora? Porque eu podia me perder, né? Deus devia ter, né, pegado ou feito eu ser atropelado, não sei, né? É brincadeira, tá? Mas assim, podia fazer eu ir. Por quê? Porque eu estava salvo. Mas era fácil depois eu me perder novamente, né? Mas Deus deixou eu aqui por quê? Porque hoje eu precisaria talvez estar aqui, falando para alguém aqui, não sei qual de vocês. Eu tenho uma missão, né? Que é pregar o evangelho. É levar esse amor que hoje eu tenho, que eu sei que Jesus me ama, para vocês. É por isso que Deus me deixou aqui, por isso que Deus deixou você aqui, por isso que você está aqui hoje. E aí assim, a gente pensa, né? A gente tem a tendência de pensar que as coisas que a gente faz para Deus, às vezes, são só as coisas grandiosas, né? Mas eu queria ler mais um verso, super conhecido aqui, tá? 1 Coríntios 10, 31.
Aqui na minha Bíblia está na mesma página do 13, na página anterior. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aí, algo que eu quero frisar aqui, tá? Não são só coisas maiores que a gente faz por amor a Deus e amor ao próximo. Não é só pregar, não é só cantar, reger o louvor, não é só isso. Mas quer comais, quer bebais. Comer e beber são coisas corriqueiras do dia a dia. Então tudo que você faz, imagina, o seu dia a dia. Você sempre tem que estar se perguntando, como que eu posso glorificar a Deus nisso? Eu estou dirigindo, estou no trânsito lá dirigindo. Como que eu posso glorificar a Deus aqui no trânsito? Né? Tem adventista que bota aquele símbolo da igreja adventista atrás. Eu não coloquei até hoje, tá? Porque eu tenho medo de fazer barbeiragem, depois eu queimo a igreja, né? Então eu não coloco. Mas até, né, quando você está lá dirigindo, você pode às vezes, a pessoa, aqui em Campo Grande, geralmente eu dou seta quando eu estou virando. Eu dou seta e viro, porque se eu der seta, o cara de trás acelera. Não sei se você já aconteceu isso com vocês. Então até dirigindo, a gente pode glorificar a Deus. Deixar a pessoa passar, quando você para, né, num semáforo, tem o outro querendo estacionar, você dá o lugar. E às vezes até aquela pessoa um dia pode reconhecer você, né? Ela vai na igreja e fala, você foi aquele cara que me deu lugar quando eu estava lá, né? Às vezes quando você cruza, né, lá no meu trabalho tem 1000 pessoas trabalhando lá no lugar onde eu trabalho. E eu cruzo com as pessoas, eu olho nos olhos e falo, bom dia, eu busco, né, fazer isso, né? Às vezes eu falho, né? Mas olhar nos olhos e falar, bom dia, boa tarde. Muitas vezes um bom dia com um sorriso pode fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Então a gente está glorificando a Deus e a gente está amando o próximo em tudo que a gente faz. Tudo que você faz. Eu tomei um propósito esse ano, né, de levar mais pessoas para Cristo do que eu tenho levado ultimamente, de me empenhar mais. E muitas vezes a gente não quer interagir com algumas pessoas, porque talvez elas não têm muito a oferecer, a conversa com elas, o assunto delas não é um assunto que te interessa, né? Mas eu comecei a me esforçar mais para conversar, às vezes até com pessoas que o assunto delas não me interessa. Por quê? Porque, cara, você tem que levar essas pessoas para Cristo. Então você vai lá, conversa com aquela pessoa e você começa até a gostar de conversar com aquelas pessoas, né? Quando você começa a fazer isso para glorificar a Cristo. E aí assim, imagina. Então assim, eu queria assim, eu não sei qual que é a sua profissão, eu não sei o que você faz da sua vida, mas por que nós, por exemplo, né, eu era um técnico de TI, agora eu estou como gestor de equipe, mas eu sou da área de TI. Por que você vai trabalhar com TI? Né? Qual que é o propósito de você trabalhar com TI? É você ganhar dinheiro, ficar rico? Não, uns anos atrás não dava, assim, era difícil você ganhar dinheiro com TI, agora está melhorando, né? Não, isso daí é o que o mundo busca poder, o mundo busca dinheiro. A gente busca amar o próximo. Então você vai consertar o computador do outro para quê? Para o outro conseguir trabalhar feliz, para o outro conseguir desenvolver o trabalho dele. No meu caso, como eu trabalho no judiciário, a pessoa vai trabalhar, ela vai conseguir julgar uma causa de alguém que está sofrendo e precisa ter a sua causa julgada. Eu estou sempre pensando, sabe, a gente tem que buscar sempre pensar no próximo, em tudo que a gente está fazendo. Você é um pedreiro, está construindo a casa para quê? Para ficar rico? Não. Você vai construir uma casa para alguém morar lá e ter um lar feliz lá dentro daquele lugar. É para isso, né? Eu estava conversando outro dia com o Rogério, né? Tipo, não sei nem se eu posso falar, né? Mas eu vou falar.
Ele estava falando, né, das coisas que ele faz, né, não sei, ele vende alguns eletrônicos, né, e ele fala, cara, eu gosto muito disso que eu faço, porque eu chego lá com o iPhone, o cara dá um sorriso assim, né, sai até lágrima do olho do cara, né, com a TV, 50 polegadas lá, você trabalhar para você ver o outro feliz, isso é uma coisa maravilhosa, né, e ainda, de quebra, pregar o evangelho para ele. Lá no meu trabalho, eu tento distribuir aqueles livros do ano para as pessoas, né? Tem gente que não quer, tento falar de Deus. Você está inserido onde você está para ser uma luz, é para isso que você está lá. Senão, olha, eu vou te falar, você ia estar no céu agora. Se não houvesse um propósito de você estar onde você está, você estaria no céu hoje, porque não tem por que você estar lá. Você está lá justamente porque as pessoas que estão naquele lugar que você trabalha precisam de ouvir do amor de Jesus. Então tudo que a gente faz tem que ter o propósito, e o propósito é o amor. O amor a Deus, né? O amor a Deus, porque Deus ama o próximo. Então, se Deus ama o próximo, Ele sofre quando o próximo se perde. Pensa o sofrimento de Deus se um dia você se perder. O amor que Ele tem por você e um dia você não vai para o céu, não vai lá passar a eternidade com Ele. E ao mesmo tempo Ele sofre pelas outras pessoas. Então o amor a Deus te motiva, deve motivar a gente sim a levar o amor dele às outras pessoas. E o amor ao próximo. Isso deve motivar tudo que a gente faz, né? Eu me lembro eu tenho uma banda, né, que eu gosto muito, uma banda cristã que se chama Casting Crowns, né? Eu gosto muito, eu gosto demais dos caras, assim, sabe? E eu estava ouvindo o vocalista falando, né, porque ele faz shows assim que você vê aquela multidão assim, não sei quantos milhares de pessoas lá, 50 mil pessoas, né? E aí ele estava falando assim, já me perguntaram se eu não enjoo de sempre estar cantando as mesmas músicas para aquela multidão, você não consegue nem ver quem que é quem, né? Ele falou, não, eu não enjoo não, porque quando eu estou lá em cima, eu vejo aquela multidão, o que eu começo a fazer? Eu começo a cantar, ele falando, tá? Eu começo a cantar, estou cantando lá, eu começo a olhar as pessoas e a orar. Começo a tentar discernir pessoas que talvez estejam precisando da palavra de Deus. Eu começo a cantar orando por aquelas pessoas, porque eu estou imaginando que aquelas pessoas precisam da palavra de Deus. O Espírito Santo está me tocando. Eu começo então a cantar, olhando nos olhos delas, para ver a vida delas transformadas. Uma pessoa que tinha tudo para ser estrelinha, né? Que a gente vê muita gente, né, da música que parece que canta mais para o próprio ego, mas não, uma pessoa que estava cantando para transformar a vida das pessoas. Então, eu não sei aqui, né, qual que é a sua profissão, que cargo que você tem aqui na igreja, né? Mas eu sei de uma coisa, a gente é Laodiceia, gente. Isso aí tá na Bíblia, não adianta a gente negar. Então a gente tem que buscar se analisar, e a gente tem que fazer o que a gente faz aqui, tanto na igreja quanto lá fora, pelo motivo certo. E o motivo certo é o amor a Deus e o amor ao próximo.